eu fui instruída é que eu tinha que tomar as medidas cabíveis o mais rápido possível. Então, optamos por fazer a cirurgia, a mastectomia dupla, mastec na direita, adenomastec, que é quando se preserva um mamilo na esquerda. Aqui não foi preservado, aqui foi preservado, com colocação de prótese. Depois de aproximadamente 40 dias, eu comecei a quimioterapia. Foram 16 sessões e foi um processo de 6 meses mais ou menos, com uma droga 4 sessões de 21 dias e com a outra droga 12 sessões semanais. Quando eu acabei com essa última sessão, eu entrei na rádio, foram 30 sessões de rádio. E hoje eu tomo o tamoxifeno, que é a hormonioterapia via oral, por 5 anos, né? De todo o processo, para mim, sem sombra de dúvida, o mais difícil foi a cirurgia. Eu tive um pós-cirúrgico extremamente difícil. Eu sei que vocês podem discordar, porque tem gente que reage super bem à cirurgia, né? Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que tem extrema dificuldade no pós-cirúrgico e foi muito difícil. A quimioterapia não foi tão difícil. Na realidade, eu tive bastante náusea, mas o que mais me pegou na quimioterapia foi a fraqueza, né? A fraqueza física era uma coisa inacreditável. Um dia uma amiga minha foi me visitar na minha casa, eu fui pegar um copo de água para ela na geladeira e eu não conseguia abrir a geladeira. Radioterapia foi super tranquilo, foi super bem. Eu vejo que tem muita gente que tem medo, tem receio de fazer a radioterapia, mas na verdade, para mim, de tudo foi o mais tranquilo. Eu tomei alguns bloqueadores hormonais também, que me levaram para a menopausa precoce. Então hoje eu estou num período de pré-menopausa ainda, nos próximos 6 meses acredito que já vou ter finalizado e já vou estar completamente na menopausa. E o climatério junto com tudo isso, né? Aquele calorão, aquela sudorese, aquela coisa. E acho que esses foram os pontos mais difíceis do tratamento. Mas a questão da queda de cabelo não me afetou tanto, foi tranquilo até nesse ponto. Eu sei que algumas pessoas não se sentem assim, mas também tem muito recurso para quem hoje quer, né, usar um cabelo natural, prótese. Mas no meu caso, eu vejo que o difícil foi o pós-cirúrgico e a fraqueza extrema, a fadiga da quimio. Eu tinha uma cirurgia proposta de mastectomia radical, mas eles conseguiram preservar a mama esquerda com um quadrante. Foi feita uma reconstrução imediata, mas essa reconstrução deu totalmente errado. A minha mama necrosou totalmente, eu tive um pós-cirúrgico muito complicado, um pós-cirúrgico que levou quase que 2 meses. E a minha mama acabou virando uma mastectomia por conta da necrose da cirurgia e não por conta da cirurgia radical mesmo. Foi muito difícil. Da primeira à última quimioterapia foi muito difícil. 8. Mas eu não, assim, eu não tenho uma sessão de quimioterapia para dizer assim, essa sessão foi menos agressiva. Eu acho que conforme eu ia fazendo as químios, o corpo fica intoxicado, né? Você sabe que o tempo de eliminação da droga, né, é muito maior do que o período de uma quimio para outra, de 21 dias. Então, cada sessão de quimioterapia eu passava mal mais rápido. A primeira vermelha eu passei mal com 1h30 e a minha última sessão vermelha, que foi a 4ª, eu passei mal, saí da sala de quimioterapia e passei mal. Eu não conseguia me movimentar, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia sentir cheiro, eu não conseguia conversar. Eu não tinha nem a agilidade de ir ao banheiro para passar mal. O meu balde ficava do lado da cama e era o dia todo, era uma coisa, não teve medicamento, não teve nada que cortasse esse período meu.
Da primeira para a segunda quimio eu tive que dar um intervalo maior, porque eu já não tinha mais veias como não tenho até hoje. Tive que colocar o dispositivozinho, né, que a grande maioria tem, para infusão da quimio. Então a minha quimio de 6 foi para 7 meses. E a rádio de todo o processo foi o mais tranquilo. Eu acho que eu já estava tão cansada, tão calejada, já tinha sofrido tanto com uma necrose, porque a necrose, eu acho que entre a quimio e a necrose foi bem difícil, porque eu passava por sessões de curativos de mais ou menos 1 hora, porque eu precisava fazer a químio, a minha mama estava completamente aberta e a equipe de enfermagem, eles tinham que raspar a mama de dentro para fora e eu só podia fazer o tratamento depois que esse processo terminasse. Então, assim, o pós-cirúrgico foi muito complicado e a químio, Você fez foi todo muito... o processo pelo SUS? Todo. Foi fácil? Foi. Do diagnóstico até pouco tempo atrás. Até pouco tempo atrás eu acompanhava pelo SUS. Foi tudo muito rápido, muito rápido. Eu não tenho nada, eu nunca saí de lá com uma quimioterapia que não tivesse. Medicações, eu não usei muitas medicações, né? A não ser as para enjoo, essas coisas todas, mas tive tudo. Acompanhamento da equipe de enfermagem, a humanização do atendimento, você não era um número, eles te chamavam pelo nome, eles tinham a preocupação, os enfermeiros sentavam do meu lado, me acompanhavam durante as químios, então assim, todo o meu processo foi todo perfeito, eu não tenho, principalmente que se tratava de oncologia. Eu vi um médico que é bastante renomado aqui brigar com uma agenda comercial para tentar achar um horário, um dia para me operar o mais rápido possível. Tanto que da primeira consulta com esse médico, a minha cirurgia foram 9 dias. Porque ele também dizia que com 9 dias ele me salvava, com 20 dias ele já não me salvava mais. Então assim, foi exemplar, eu não tenho o que reclamar, não tenho mesmo. Daí eu conversei com o meu mastologista, ele falou não, eu cheguei com a família lá, doutor, pode retirar as 2 mamas. Ele, não vou retirar os seus 2 ovários, porque eu tinha feito a imuno e na imuno deu que seria 100% hormonal. Então ele falou, eu já tenho 50 anos, você não quer ser mais mãe, né? Eu falei, não, agora só espero ser avó, então eu vou retirar os seus ovários, que eu já vou eliminar uma boa parte disso. E assim nós fomos, eu fui para uma cirurgia que seria bilateral e a retirada do útero e do ovário. Aí fiz a cirurgia, foi muito tranquila, não senti dor em momento nenhum. Eu achei que eu fosse sair da sala de cirurgia cheia de dor e até a enfermeira falou assim para mim, você tem que ficar em pé. Aí que o doutor faz com que a gente levante, né? Eu falei, posso ficar dormindo mais um pouquinho? Porque assim, eu não estou sentindo nada e eu tenho receio de levantar e de repente começar a sentir dores. E tem assim um monte de coisas que é mistificada. Ai, se você tirou o útero, se você levantar, você vai sentir um vazio. Aquela coisa toda, né, que a gente acabou ouvindo. Acabou esse momento da cirurgia, de curativos. Eu tenho lúpus, então eu tenho reações até a microporo, a faixa. E a gente tem que ficar com a faixa, né, durante um tempo. Então, para mim, na realidade, a faixa foi a parte mais difícil de todo o tratamento, mas por conta da alergia. Daí o meu médico teve uma sacada e aí ele colocou 2 absorventes e no lugar da cirurgia, do curativo. Ele falou assim, você prende com sutiã e você vai conseguir passar por isso tranquilo. E aí eu passei. Daí vieram as químios. Eu fiz 6 ciclos da quimio vermelha e quando eu pensei que eu passaria para a rádio, eu fui ter a consulta. Quando eu falei para o médico que eu tinha lúpus, ele falou, então a gente para tudo. Porque por conta do lúpus, eu poderia na rádio ativar o lúpus no pulmão e no coração. Certo. Então nós tivemos que fazer uma opção, né? Arriscar de um lado ou de outro. Então nós arriscamos por não fazer a rádio. E assim eu estou até agora, né? Então eu não tive momentos ruins, foi só a faixa mesmo, que de tudo é muito suave, né? Então foi muito tranquilo todo o tratamento e a cirurgia. Muito boa, não tive nada, mas o processo de retornar para casa e você ficar naquela dependência, para mim foi difícil.
porque a gente depende muito, né? Você depende muito. E dores eu não sentia, mas eu sentia desconforto. Dores não, porque até porque você toma antibiótico, você toma remédio para dor, foi a parte mais difícil. A químio para mim não foi difícil, porque a químio por recomendação médica, eu tomava 2 dias remédio para enjoo, depois suspendia, né? Porque eu não tive problema de não comer, eu comia normal. O processo da químio todo foi normal para mim. Nunca peguei um resfriado, não perdi nenhum dia de químio, era de 21 a 21 dias. Então, assim, a minha alimentação, aí eu fiz um reforço na alimentação, mudei hábitos alimentares, mas a parte mais difícil para mim foi a cirurgia. Não em si, o pós-cirúrgico. Quando eu fui diagnosticada, o mastologista me falou: não opere antes das químios pelo tamanho do tumor, né? É um tumor grande. Então ele falou: se você fizer essa cirurgia agora, você vai acabar atingindo uma área muito grande sem necessidade. Então vamos fazer um plano de químio, a gente reduz por completo o tumor, opera, faz a mastectomia e a gente faz as rádios. E assim a gente seguiu, né? O oncologista também deu essa mesma opção. Então eu fiz 6 sessões de químio. O oncologista pediu naquele momento para eu pôr o portocard, porque as químios seriam muito agressivas, então a gente marcou a cirurgia já para colocar o portocard. Então em um mês eu fiz o portocard, então a primeira sessão eu fiz na veia e as outras eu fiz no portocard, super tranquilo, não senti absolutamente nada. Durante o processo de químio eu continuei trabalhando, então assim, eu fazia químio, 3 dias eu ficava repousando, e no quarto já voltava a minha rotina normal de trabalho, casa, filho, normal, não senti nada. A cirurgia também foi super tranquila, aí eu fiz a opção de retirada das 2 mamas, a esquerda por uma questão de segurança e por uma opção mesmo dos médicos e por mim também, eu pedi para que eles fizessem dessa forma. Não senti dor, fiquei também super dependente de todo mundo, né, tipo de marido, de mãe. Também não tive nada, estou no processo da rádio, né, no finalzinho da radioterapia. São 30 sessões da rádio, então são 25 gerais e 5 localizadas. E então já fiz 25. Então assim, eu estou bem, né? O médico falou que algumas reações poderiam ter, né, como mais cansaço, fadiga, porque dá na rádio. Mas assim, não tive problema nenhum. Das mulheres que fazem tratamento e não têm metástase no Brasil, aproximadamente 30%. A maioria das recidivas são em outros órgãos, isso porque no Brasil ainda se faz muita mastectomia, que é uma retirada completa do tecido mamário, da mama. Quando você faz uma cirurgia conservadora, ou seja, não retira a mama totalmente, e você complementa isso com radioterapia, e isso é o padrão de tratamento, o risco de recidiva é bastante pequeno, mas quando você só faz uma cirurgia conservadora e não complementa isso com radioterapia, o risco de recidiva local ele é aumentado, né? Existem alguns determinantes aí para dizer qual a probabilidade ou o risco da doença voltar localmente. O primeiro é a cirurgia bem feita, com margens negativas e assim por diante. O segundo é complementar este tratamento com o tratamento local da radioterapia, sempre e quando está indicada a radioterapia, que é quando? Quando você faz uma cirurgia conservadora, uma cirurgia parcial da mama, ou quando o tumor era muito grande, ou quando ele já tinha ido para a axila. Então esse é o segundo determinante. E o terceiro determinante é a utilização do tratamento sistêmico, que vai para o corpo inteiro, adequado. Então, se você não fizer esse tratamento, ele também não vai estar exercendo efeito protetor na mama, né? Ele exerce efeito protetor em todo o corpo, mas na mama também. E o que é esse tratamento sistêmico que vai para o corpo inteiro? Hormonioterapia, quimioterapia, terapia-alvo e assim por diante. A gente se apega muito a essa questão de novas drogas, mas vamos dar um passo atrás e pensar o que é importante para uma mulher que foi diagnosticada. Número 1, obviamente, ela quer o tratamento ideal, que inclui a cirurgia, frequentemente a radioterapia e aí as drogas, ou o tratamento sistêmico que vai para o corpo todo. Mas isso é só olhar para o tumor e a curabilidade do tumor. Então assim, qual é o tripé principal do tratamento com drogas hoje do câncer de mama? Hormonioterapia é usado em mais ou menos 70% das mulheres com câncer de mama, alguma modalidade de hormonioterapia. Quimioterapia é utilizado aí uns 60% mais ou menos das mulheres com câncer de mama.
e terapia-alvo, com uma terapia que a gente chama terapia anti-HER2, que é utilizado em uns 15 a 20% das mulheres com câncer de mama. Esse é o tripé do tratamento sistêmico, e as mulheres vão usar um ou outro na dependência de características que a gente chama de biológicas do tumor dela, ou seja, um câncer de mama não é igual a outro câncer de mama. A gente precisa subcaracterizar os cânceres de mama e com base nessas subcaracterísticas ou com base na presença ou ausência de determinadas proteínas na superfície dessas células malignas é que a gente pode decidir se vai tomar hormônio, se não vai tomar hormonioterapia, se vai tomar terapia anti-HER2 ou não vai, se vai tomar quimioterapia ou não vai. Então, a característica biológica associada à extensão, ao estadiamento da doença, é que determinam qual vai ser o tratamento sistêmico, o tratamento com drogas utilizado para essa mulher. Uma coisa que é importante, assim, existe uma tendência humana, vamos dizer assim, quando você é diagnosticado com alguma coisa, você vai perguntar para o vizinho, para o tio, para a tia, para a mãe, para o conhecido, você já viu um caso? E aí você se apega à informação que esse vizinho ou vizinha está te dando como se o teu caso fosse igual ao dela. E não é, nunca é. Literalmente nunca é igual. Então, o que a gente recomenda para as pacientes é que elas não ouçam a história da vizinha, porque a história da vizinha não é pertinente ao caso delas. Embora possa ter alguma particularidade semelhante, a paciente não tem condição de saber qual a particularidade que é semelhante. E a outra grande questão é entrar no Google e tentar surfar na internet para ver o que ela tem. Então ela põe o nome lá, carcinoma invasivo de mama, e aí chega um zigalhão de informações e ela não sabe como filtrar. Então a gente recomenda contra fazer isso. Aí elas perguntam, bom, então você quer que eu leia onde? Então assim, o ideal é que o médico gaste o seu tempo explicando para a paciente o que ela tem. Seja este tempo quanto for necessário. É óbvio, e a gente tem que ser realista, que o médico não tem o tempo todo necessário para explicar para cada paciente todas as particularidades da sua doença. Então, existem algumas páginas da internet que a gente recomenda que são fontes confiáveis, onde o que a mulher lê, ela pode até não saber filtrar o que é pertinente para ela, mas pelo menos a informação é confiável. E essas páginas, elas têm certificações internacionais de confiabilidade de dados, né? Em português, o melhor que eu conheço, eu colaboro bastante com eles, é o do Instituto Oncoguia. Então é oncoguia.org.br. Para quem tem seguro de saúde, é relativamente mais simples, você procura um mastologista ou um ginecologista do plano de saúde. Quem não tem e que tem que usar o sistema público, que é a maioria da nossa população, vai precisar ir para a unidade básica de saúde. A partir da unidade básica de saúde, onde ela tem que falar da queixa dela, ela vai ser encaminhada provavelmente para um ambulatório de especialidade ou para um hospital de referência, onde pode ser feito o procedimento da biópsia. E esse caminho a percorrer entre a unidade básica, o ambulatório de especialidade, onde é feito o diagnóstico, e depois o encaminhamento para o hospital onde vai ser feito o tratamento, esse é o processo no qual a gente ainda, lamentavelmente, perde muito tempo. E esse é o momento em que a mulher tem que fazer de tudo possível para acelerar as coisas, porque em se tratando de câncer, tempo é muito importante. Agora aí é fácil a gente dizer assim, não, você tem que fazer de tudo para acelerar o processo, mas como que ela vai acelerar? Então assim, primeiro ela tem que ir na unidade básica de saúde e não aceitar não como resposta. Se ela não conseguiu nessa, ela tem que ir para outra. Em último caso, ela pode ir na defensoria pública, que existe justamente para isso. A gente não gosta de utilizar ou de recomendar que se utilize a defensoria pública, porque invariavelmente, se a defensoria pública forçar um centro, um ambulatório de especialidade a encaixar uma paciente nova na agenda, isto vai deixar outras pacientes que já estavam na agenda para trás. E é óbvio que ninguém quer isso. Mas em se tratando de câncer, a gente não pode perder muito tempo, então a gente acaba dizendo, olha, procure a defensoria pública caso você esteja demorando nesse acesso. Né? Essa é a situação real. Então, assim, nenhuma mulher que nota que tem uma nodulação ou uma retração ou algo de novo ou uma ulceração na mama deve ficar mais do que 2 semanas em casa esperando, tá? Passou de 2 semanas com uma queixa, vá procurar o médico de qualquer maneira. O que eu diria de mensagem para qualquer mulher que eventualmente está enfrentando um câncer de mama em qualquer fase que seja? Sem dúvida, a mensagem é que para qualquer mulher, em qualquer situação, há coisas que a gente pode fazer para ajudá-la. Sempre existe algo que a gente possa fazer
para ajudar uma mulher que está atravessando ou enfrentando um câncer de mama. Seja ele precoce, seja ele avançado, metastático, seja ele curável, seja ele não curável. Eu bem sei o quanto é difícil passar por essa situação, principalmente se a gente não tiver alguém para nos apoiar e nos ajudar a crer que existe esperança. Por isso nós estamos aqui. Escreva para nós no e-mail abaixo. A gente quer poder ser um ouvido para você, quer poder ser uma mão, quer poder ser um braço para te apoiar nesse momento. Deus te abençoe.